É o que fizeram com você. Tem algum sinal que para quem está nos assistindo hoje em dia, que, por exemplo, uma mulher está se sentindo assim, ela está em algum lugar, ela está sentindo-se muito em perigo. Existe algum sinal que as mulheres podem fazer que não seja gritar pedindo socorro, mas algum sinal com a mão, alguma coisa que para pedir socorro, para a gente aprender aqui, para a gente ver até se uma mulher fizer? Tem dois que tá muito em evidência nos dias de hoje, que é o X. O X na mão, assim? Faz com batom. Com batom, caneta, com o dedo. Tá. Ou faz a mão fechada. Como é que é o polegar aqui na mão? Fecha e fecha os dedos. Aí faz, para 3. Sim. Pode fazer. Ela faz, fecha e fecha. Então, assim, se eu sou um homem e eu estou vendo uma mulher fazendo isso daí, sim, eu já sei que ela está em perigo. Mas tem algumas que elas não fazem a mão. Não fazem a mão, não conseguem fazer o X, nada. Mas tem também o X pra gente saber. Vamos aprender. Sim, tem o X. O X, eu pego lá a caneta e eu tô conversando aqui, faço o X. Isso. Tá. Que era o que estava em parceria com as farmácias. Quando a mulher entrava numa farmácia, fazia o X, eles já levavam ela para um local seguro e acionavam uma viatura para fazer o atendimento da ocorrência. Tá, já sabe que tá acontecendo alguma coisa. Tá. Aí depois do X veio a questão da mão. Da mão. Sim. Mas a gente tem que ficar muito alerta nos locais onde a gente anda, olhar menos para o celular quando estiver andando, né? E atenção no seu arredor, porque às vezes ela não consegue mexer a mão, às vezes ela faz pelas costas, né? Tá. De alguma forma que ele não perceba. Uhum. Mas às vezes o olhar dessa mulher está incomodado. Sabe? E tudo bem se você chegar e perguntar se está tudo bem, ou fazer um sinal se está tudo bem, se ela corresponder ou falar não, alguma coisa. Aí você já percebeu. E o que a gente faz nisso? Chama segurança. Chama segurança. O que a gente deve fazer no papel, por exemplo, assim, de homem ou mulher? Eu vejo uma mulher assim que eu percebi que tem alguma coisa errada. Eu fiz assim para ela, eu percebi que ela tá em... É eu que devo ir lá ou eu chamo a segurança? Qual que é o meu papel? Como homem vendo uma mulher em perigo. É eu ir lá ou eu chamo a segurança de um local, e se eu não estou no segurança de local, estou pressupondo que eu estou num shopping, num bar, numa coisa, mas ligo para a polícia. O que eu faço percebendo isso? O ideal Como é que eu posso ajudar? Se estiver num local onde há segurança, chama o segurança. Se estiver numa via pública ou em algum outro local, entre em contato com o serviço de emergência da Polícia Militar, tá, ou com a guarda municipal, tá, da sua cidade. E comunica, mas o importante é não perder de visão, ficar numa posição segura, porque nem sempre a sua intervenção direta vai resolver. Às vezes os dois ficam em risco. Por isso que eu estou perguntando. A pessoa está armado, pode ser Sim. Então não pode se colocar em risco e também não colocar a pessoa que está com ele em risco. Sim. Então ficar de olho, servir como testemunha, filmar enquanto chama, né, a polícia. Hoje todo mundo tem celular. Isso. Então filma a situação, se vê que é possível fazer uma intervenção, se juntar várias pessoas e fazer essa intervenção, faça. Às vezes uma mulher que está sendo seguida ou está sendo ali assediada, puxa como se fosse sua parente, fala um nome aleatório e puxa. Às vezes ela não tá próxima a ele, ele tá sendo só perseguida. Sim. Então, puxa. Então, sempre agir de forma segura. Então, quando a gente fala da questão dessa violência de gênero, a gente dá... Não é só assassinato, foi o que eu perguntei, assim, é só morte que é violência de gênero? Não, é qualquer tipo de violência. Tá. E ser a gente seguida da violência, é uma violência? É uma violência, sim. Tá. A pessoa percebe que está sendo seguida, virou para a esquerda, o cara atrás virou para a esquerda, virou para a direita, ela diminui, ele diminui. Sim. Isso é uma violência. Também ela pode violência, pedir socorro com isso daí. Pode pedir socorro. Não, mas ele não tentou, assim, porque você está... porque ele não teve tempo, né? Tá. Mas não vai pagar para ver, vou esperar para ver o que ele vai fazer. Não. O ato da perseguição em si, tá, ele já pode ser autuado, inclusive. E tem de tirar, porque é muito comum hoje em dia esses atos de perseguição. Comum? Sim. Não só em relacionamento abusivo, né? Ex-casais, ex-namorados. Não só nisso, mas também em pessoas estranhas, pessoas que não se conhecem. De ter esse tipo de perseguição, tanto na via pública quanto nos transportes. Mas o que você que conversa com a bandidagem, o que o bandido pensa
Assim, um homem que segue uma mulher na rua que ele não conhece. O que será que passa? Ele está seguindo, porque ele achou bonito, mas ele está com desejo, a maioria dessas pessoas que seguem, de violentá-la, ou ele acha que ele vai puxar papo para ficar namorado dela. O que será que passa na cabeça? Ou se cada cabeça é uma sentença? Cada caso é uma história. Muitos preferem não dizer o porquê que seguiu. Eles tentam achar uma forma de dizer que já conhecia a pessoa. Porque vocês perguntam, né? Ô, criatura do Satanás, vem Qual aqui. Que é o motivo? Por que você está seguindo essa pessoa? Eu queria saber a resposta deles. Alguns falam que Na rua. ela mostrou que gostou e aí eles foram atrás para tentar um cortejo. Outros falam que foi porque quis. Tem outros que, eu me senti atraído, então eu fui. É o suficiente para poder seguir a pessoa. Porque ainda eles olham o corpo feminino como um objeto. Então eu quero, então é meu. Como um carro, como uma roupa, como um Isso, relógio, sim. como é uma coisa. Uma coisa, sim. Eu quero, eu vou. É meu. Eu quero, é meu. Tanto que já houve situações de agressão, de feminicídio, inclusive, de pessoas que não tinham nenhum tipo de relacionamento. Ele decidiu que queria e ela não correspondeu e... Se não é seguiu. minha, não é de mais ninguém. Isso. Mas assim, uma pessoa, por exemplo, assim, que isso que eu fico pensando, é tão ilógico, quando a gente coloca, assim, vamos pensar friamente, por que um homem que separou de uma mulher, que já separaram, por que esse cara vai atrás dessa mulher e vai matá-la? Teve caso do pai que matou a mulher que era juíza, não sei o que era, o cara matou a faca na frente dos filhos. Dos 2 filhos, sim. Porque queria ficar com ela, porque porque eu gostava até. Meu filho, se você gostando, você mata a facada, você nervoso faz o quê? Sim. Incendeia a igreja. Então, assim, o que é que uma pessoa dessa. Ele não tem assim custo. Eu vou perder minha vida. Eu vou perder os meus filhos, vou perder o respeito, vou passar o resto da minha vida na cadeia, pelo menos teoricamente. Eu vou acabar com a minha vida, com a minha dignidade. Você é assassino de mulher. Assim, eles não pensam nada. Como é que está o estado mental de uma pessoa dessa para fazer assim? Ele entra em estado de cólera, né? O ódio que chega nele é algo que domina tanto que o cérebro vai agir de uma forma que vai dar uma explosão. Tem eu não consigo guardar o nome dos neurônios, mas tem uma combinação de 3 neurônios que quando eles se encontram é como se fosse uma explosão. Tanto que é a fase da explosão. É 3, o Satanás. Os 3 neurônios. O Sata e o Nai. Junta os 3. Né? Porque não tem. É uma coisa assim diabólica. Ele perde os freios, né? Quando ele está numa situação. Os freios inibitórios vão. Sim, na hora da fúria mesmo. E depois vai o quê? Na defesa legal que matou por amor. Que nós tivemos antigamente, tivemos até o caso do Doc Street. Sim, lá atrás, que era agora. E ele alegou que você matou por quê? Por amor, amava demais. Legítima. Defesa da honra. Defesa da honra. Mas lá no meio, lá teve que no fundo era o amor que ele tinha por ela. Até que, pelo amor de Deus, né? Não tem menor Onde sentido. tem um ódio mortal.